Pai, Senhor, irmãos, esperando aí o pessoal entrar. Pai do Senhor, irmãos, aguardando mais gente entrar aí, compartilha essa live. Fiz uma exposição nessa tarde de Hebreus, capítulo de número 10. Vai convidando o pessoal aí para estar participando dessa mensagem abençoada que eu tenho a compartilhar com vocês. Amém? Tenho certeza que Deus irá falar conosco. Então vamos compartilhando aí. Toda quinta, sexta, sábado, às 3 horas da tarde, nós iniciamos aqui uma live Sola Fide, que é somente a fé, né? Às 3 horas a gente vai estar fazendo exposição bíblica do texto do Senhor, da palavra de Deus, e também depois você pode encontrar essa mensagem no nosso canal no YouTube, Ademip Sede Oficial. Então, você que não segue as nossas redes sociais ainda, temos aí a Ademip PSU no Instagram e a Ademip Sede Oficial no YouTube. Amém? Então siga as nossas redes sociais, compartilhe com seus irmãos aí. Então a palavra de Deus para compartilhar com vocês nessa tarde. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas com esse texto de hoje. Que Deus abençoe a vida do Daniel aí que entrou, a Gabriela. Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente está aqui compartilhando aqui com outras pessoas também, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Depois também vai estar disponível aí no Facebook, você pode ouvir a mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube amanhã, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Bom, a palavra de Deus, que Deus falou ao meu coração hoje, para compartilhar com vocês, está no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Capítulo de número 10, nos versículos, a partir do versículo 31 em diante. Amém? Então, se você tiver uma Bíblia e puder ler comigo nessa tarde, tá no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 31 em diante, diz assim: Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminado, suportardes grande combatente das aflições. Às vezes fostes expostos como um espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes comparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitaste os espólios dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Aí olha o que no livro de Hebreus diz a partir de agora sobre a promessa de Deus. Versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis também a promessa. Pois ainda um pouco, aquele que há de vir, virá, e não tardará. O meu justo, porém, viverá pela fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Preste atenção neste capítulo. Esse texto é um texto, como toda a Bíblia é maravilhosa, mas preste atenção. O livro de Hebreus
não se sabe quem foi o autor. Muitos teólogos vão deduzir que foi Paulo pela maneira do que for escrito. Na minha opinião, também segue como se Paulo tivesse escrito o livro de Hebreus. E no capítulo 10, Paulo vai trazer uma reflexão aos nossos corações a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. Ele vai começar falando aos sacerdotes que nada daquilo que os sacerdotes estavam fazendo para a expiação do pecado serviria de algum modo e serviria para alguma coisa. Todo aquele trajeto, todo aquele processo que eles faziam de sacrifício de bodes, de animais, para expiação do pecado, já não servia mais de valia, pois Cristo já tinha vindo ao mundo e morrido por favor de mim e de você, já tinha morrido pelos eleitos de Cristo, e a crucificação de Cristo, ela sim é que faria a verdadeira expiação dos nossos pecados e do pecado da humanidade. Paulo está tentando trazer para os sacerdotes aquilo que eles estão sendo enganados de certo modo. Eles ainda acreditavam na lei do Senhor, acreditavam na lei de Moisés e permaneciam ainda praticando sacrifícios de animais. Mas Paulo está deixando bem claro que o único sacrifício verdadeiro, eficaz, era o de Cristo Jesus na cruz. Ele continua o texto explicando tudo isso, e no versículo 10 ele diz: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todos. E aí ele continua a deleitar neste versículo, falando de alguns irmãos que abandonaram a congregação. O versículo de número 21 diz assim: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Versículo 25, não deixando de congregar-nos, como alguns têm feito de costume, mas admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes aproximar aquele dia. Então, peraí, alguns abandonaram a congregação, deixaram de congregar uns com os outros, porque foram perseguidos e porque perderam seus bens, porque perderam muitas coisas. É o que ele vai explicar nos versículos adiante. Eles deixaram de congregar uns com os outros, mas o mandamento de Cristo, o que Paulo está advertindo é: olha, não deixei de congregar como alguns outros têm feito como de costume, mas permanecei unidos, fortalecendo uns aos outros, confiando na volta do Senhor Jesus Cristo, que é eminente. Paulo ainda vai continuar destrinchando esse texto e falando a respeito da lei de Moisés, que pela lei de Moisés, se alguém cometesse um pecado, ele seria apedrejado, morto, apedrejado, mas agora com a testemunha de duas pessoas, essas pessoas seriam mortas apedrejadas. Porém, com Cristo Jesus, Jesus Cristo agora está me dando a oportunidade de não sermos apedrejados por testemunhas humanas, mas ele morreu na cruz por mim, me dando a oportunidade de ser salvo pela graça de Cristo Jesus. E ele continua dizendo: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se antes os homens morriam por conta de duas testemunhas na lei de Moisés, agora pelas mãos de Jesus Cristo, eles têm também a confiança no Senhor. Mas a graça de Cristo nos alcançou e nos alcançará os eleitos de Deus para nos salvar. Mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E ele diz ainda: olha, muito bem, vocês têm sido vilipendiados, vocês têm sofrido angústias, perderam seus bens, foram abandonados muitas das vezes, mas fizeram de vocês espetáculo, fizeram da vossa fé um espetáculo, mas permaneceram e permaneçam firmes e constantes na fé em Cristo Jesus. E olha o que ele diz no versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança. O primeiro mandamento, depois de Paulo ter explicado tudo isso, ele diz: não lanceis fora a vossa confiança. Permaneceis confiantes no Senhor Jesus Cristo. Por quê?
porque grande recompensa ele tem dado para vós. Ele tem planejado grande recompensa para vós. Não estejam mais desconfiados, mas permaneceis confiantes na promessa de que o Senhor Jesus Cristo tem uma grande recompensa para vós. Ele continua dizendo, necessitais de perseverança. Primeiro Paulo disse, ele disse, olha, tem desconfiança. Segundo, permanecei, tenham perseverança. O maior problema é que nós enfrentamos dentro da atualidade são pessoas que não perseveram em Cristo Jesus. Por conta de uma provação, por conta de coisas que as pessoas falam, por conta de coisas que as pessoas dizem, eles desanimam, abandonam a fé em Cristo Jesus, abandonam seus irmãos, deixam de congregar, como muitos aqui no versículo de número 25 estão deixando, e eles não perseveram na fé, não perseveram em Cristo Jesus. Mas Paulo está advertindo, tenham confiança, perseverem. Por quê? Porque depois de terem perseverado, herdarás feito a vontade de Deus, alcançarás a promessa. Que promessa? A promessa que Paulo também diz, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós temos uma esperança, nós temos uma confiança e precisamos perseverar em Cristo Jesus, acreditando que Ele tem preparado para nós um lugar melhor, um lugar eterno, uma morada. Ele preparou para nós e nos deixou essa esperança. É isso que Paulo está tentando deixar bem claro para cada um de nós. Tenham confiança, perseverem, não desanimem, porque o meu Senhor, porque o teu Senhor tem preparado uma mansão celestial para cada um de nós. O meu Senhor, o teu Senhor, tem preparado coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos não ouviram. O Senhor tem preparado para cada um de nós. Pois ainda por um pouco de tempo, o Senhor que há de vir virá e não tardará. E o meu justo, porém, viverá pela fé. A minha pergunta para você hoje é, você tem fé? Você acredita em Deus? Você tem perseverado? Você tem confiado? O que Deus está dizendo para nós é que o justo viverá pela fé. Ele acredita que Cristo vai voltar. Ele acredita que Cristo não tardará. A promessa dele permanece fiel, permanece de pé. E nós precisamos ter confiança, perseverarmos e termos fé de que Ele, o nosso Senhor, há de vir e Ele virá para nos salvar. E assim como diz lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, ora, Ele não tardará em cumprir com a sua promessa, assim como muitos pensam, mas antes, a fim de que ninguém se perca e todos cheguem ao arrependimento, Ele aguarda, Ele espera que nós cheguemos ao arrependimento no Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir. E aí ele disse, o justo viverá pela fé, e se a sua alma recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus tem alma, Deus tem espírito, Deus, Ele é uma pessoa. Deus tem corpo, alma e espírito. Muitos outros textos vão confirmar isso, mas não é isso que nós queremos trazer para você hoje. O que é importante que você entenda é que você precisa confiar, você precisa perseverar, você precisa estar firme e constante na fé no Senhor Jesus Cristo, de que Ele há de vir e para buscar a sua igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Ele disse, olha, aquele que estiver com as suas vestes sujas, limpe-se, purifique as suas vestes, porque o Senhor há de vir. Tudo que está acontecendo e muitas coisas ainda virão, comprovando que Cristo está por vir para nos buscar, para nos salvar e para nos livrar. E ele termina o versículo 39 dizendo, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vossa alma. Nós somos aqueles que permanecem fiéis, constantes, inabaláveis, e mesmo que a tribulação venha, mesmo que as circunstâncias venham, mesmo que as dificuldades venham, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez uma promessa e nós precisamos acreditar. O que
Paulo disse é: o corpo de Cristo foi morto numa cruz, por amor de mim e de você. Os sacrifícios dos sacerdotes de nada valem. Apenas o sacrifício de Cristo na cruz é que experde, é que tira todos os nossos pecados. A segunda coisa que Paulo está advertindo: não deixei de congregar, mas estejam estimulando os seus irmãos para a confiança de que Cristo há de voltar. Estejam fortalecendo os vossos irmãos para que Cristo há de voltar. Estejam fiéis, constantes. A outra coisa que Paulo está dizendo: permaneçam na confiança. Depois ele disse: perseverai. E depois ele disse: olha, tenham fé, porque se a sua alma recuar, a alma de Deus não tem prazer neste. Permaneçam firmes, permaneçam inabaláveis, acreditem. E no capítulo 11, Paulo vai descrever os heróis da fé, homens e mulheres que acreditaram, que tiveram fé, que obedeceram à voz de Deus, por conta que eles acreditavam num Deus todo-poderoso. Ele vai falar de Abraão, vai falar de Noé, vai falar de Abel, vai falar de Sara, vai falar de Moisés, vai falar de José e muitos outros homens e mulheres que permaneceram firmes na fé, firmes e constantes em Cristo, acreditaram na promessa do Senhor, acreditaram na palavra de Deus. E no versículo 6 do capítulo 11 ele vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que nele creem, aqueles que nele buscam, acredite que ele é galardoador daqueles que o buscam. A minha pergunta para você hoje é: você tem fé? Você acredita? Você permanece? Você tem perseverança? Você confia no Senhor? Deus quer que nós tenhamos uma fé inabalável, acreditando que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, para que Deus livre a nossa casa, livre a nossa família de todo mal. E amanhã, às 3 horas da tarde, estará o presbítero Diego falando, expondo mais um texto da palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero orar por você. Deus, eu quero abençoar cada vida, Senhor, que está me ouvindo, Deus, nessa tarde. Que o Senhor possa, Deus, livrar as nossas famílias. Que o Senhor possa livrar, Senhor, os nossos filhos. Que o Senhor possa livrar, Senhor, os nossos pais. Pai, que o Senhor possa cobrir a nossa casa, livrando de todo mal. Assim como no tempo de Moisés, as pragas que vieram não puderam atingir o povo de Israel. Nós acreditamos num Deus que pode fazer todas as coisas. Pai, muitos zombam da nossa fé. Muitos zombam, Senhor, e fazem escárnio do nosso chamado. Muitos fazem escárnio, Senhor, da nossa fé. E muitos nesse momento perguntam: por que os cristãos agora que profetizam cura não vão nos hospitais, não vão na Itália e profetizam cura sobre as suas vidas? Pai, e a verdade é que a tua palavra diz que não é para todos que o Senhor tem cura. Não é para todos que o Senhor tem livramento, mas o Senhor sabe como tratar cada um de nós. Pai, eu quero orar para aqueles que o Senhor escolheu, ó Pai, nessa tarde. Meu Pai, para essas pessoas que estão me ouvindo e para as que ainda vão me ouvir, para que eles sejam curados pelo nome de Jesus Cristo, para que eles sejam libertos no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, aqueles que têm confiança, aqueles que acreditam, aqueles que permanecem firmes, aqueles que, ó Pai, que perseveram no Senhor, sejam curados em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu profetizo nessa tarde a cura não somente do coronavírus, mas também do câncer. Eu profetizo a cura, Deus amado, Deus querido, do vício das drogas, do cigarro, da bebida. Eu profetizo a cura, Senhor, Pai amado, Pai querido, da AIDS, do câncer. Eu profetizo a cura, Senhor, Pai amado, Pai querido, de toda doença. Ó Pai, que a medicina diz que não tem jeito, ou até mesmo que a medicina diz que com medicamentos podem ser curados. Eu profetizo a cura sobre aqueles que estão depressivos, angustiados.
Pai amado, Pai querido, com bipolaridade. Pai amado, Pai querido, eu profetizo cura, Deus, nessa tarde. Eu profetizo, Senhor, milagre. Ó Pai, nós acreditamos num Deus que fez milagres no passado, continua fazendo no presente e continuará fazendo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Pai amado, Pai querido, liberta essas vidas, liberta os nossos corações, cura as nossas almas, purifica o nosso ser. Pai amado, Pai querido, nós profetizamos bênção, nós profetizamos cura, nós profetizamos milagre. Meu Pai, muitas pessoas que estão desesperadas agora, porque tem uma conta para pagar, porque embora estejamos de quarentena, os boletos não param de chegar. Pai amado, Pai querido, eu profetizo providência, Deus, nessa tarde, porque os nossos salários foram cortados pela metade. Pai amado, Pai querido, quantas pessoas que estão passando necessidade, fome neste momento, que estão pensando como vão pagar suas contas. Pai, eu profetizo providência na vida dessas pessoas. Deus, que o Senhor possa trazer um milagre, que o Senhor possa fazer o sobrenatural acontecer. Pai, que essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, possam permanecer firmes, constantes, na fé no Senhor Jesus Cristo, que pode fazer todas as coisas, que é galardoador daqueles que buscam o Senhor. Pai, que o Senhor possa derramar da sua glória, da sua Shekinah, Pai, sobre a vida deles, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus Cristo. Permaneça firme, meu irmão, permaneça fiel. Domingo, amanhã às 3 horas da tarde, live Sola Fide, somente a fé com o presbítero Diego. Domingo, às 20 horas, culto com o Bispo Carlos, eu estarei presente, Ministério de Louvor estará ali, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E segunda, terça, quarta, todos os dias da semana, acompanhe as nossas redes sociais, Ademip Sede Oficial no YouTube, Ademip Pessoa no Instagram e aqui no nosso Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esta live para que Deus possa abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus.